Olá, que bom ter a sua companhia aqui no MedTalks, a nossa pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Sabe, vamos começar com uma reflexão. O medo de ser julgado. Será que ele pode chegar a ser paralisante? É uma pergunta que, olha, mexe com muita gente, viu? E é exatamente ela que nos traz ao nosso tema de hoje. Então, para começar, vamos mergulhar de cabeça nisso. Afinal, o que é a fobia social? Muitas vezes é uma luta que acontece por dentro, sabe? Invisível para muitos, mas muito, muito real para quem está passando por ela. Olha só, o nome técnico é transtorno de ansiedade social, ou TAS, mas a gente conhece mais como fobia social, né? Basicamente, é uma condição de saúde mental crônica. Isso quer dizer que, para quem vive com o transtorno, as interações sociais mais simples podem causar uma ansiedade que parece não ter lógica, uma ansiedade irracional. E isso geralmente começa a dar os primeiros sinais lá na adolescência e pode, de verdade, limitar muito a vida da pessoa. Tá, mas aí fica a dúvida. Qual a diferença entre uma preocupação comum e um transtorno clínico? Pensa assim: ficar um pouco preocupado antes de uma apresentação é uma coisa. Agora, na fobia social, essa preocupação é gigantesca. Ela vem antes, fica durante e continua remoendo muito tempo depois da situação ter acabado. O desconforto é tanto mais tanto que a pessoa começa a evitar tudo. E agora, um número que é bem sério. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, só de 4 a 5,6% das pessoas com o transtorno são identificadas corretamente. Parou para pensar no que isso significa? A imensa maioria que sofre com essa condição vive sem um diagnóstico, sem entender o que tem, e o impacto disso na vida é profundo. Ok, já entendemos o que é. Mas como isso se manifesta no dia a dia? Como é sentir essa tempestade interna que a gente está falando? Essa frase resume tudo, né? Excessivamente preocupado antes, durante e depois. Não é só um nervosismo que passa, é um ciclo vicioso. Um medo constante de ser julgado, de passar vergonha, de ser humilhado, ou até um medo de, sem querer, ofender alguém. É uma preocupação que simplesmente não vai embora. E essa tempestade não fica só na cabeça, não. Ela transborda para o corpo. O desconforto se torna físico. A pessoa pode ficar vermelha, começar a tremer, o coração dispara, vem aquele suor frio, os músculos ficam tensos. São sinais muito claros de que o corpo inteiro entrou em estado de alerta máximo. Certo. E como é que todo esse sentimento, toda essa angústia ganha um nome? Agora a gente chega num ponto super importante: o diagnóstico. É aquele momento em que a luta interna finalmente pode ser entendida, sabe? Pode ser nomeada. E aqui um ponto fundamental. Quem faz o diagnóstico é um médico psiquiatra. Não é algo para se achar que tem. Não é autodiagnóstico. É um processo clínico sério que segue critérios muito bem definidos justamente para ter certeza do que está acontecendo. De forma bem simples, o profissional vai avaliar alguns pontos-chave. Existe um medo muito forte de situações sociais? Quando a pessoa é exposta a essa situação, a ansiedade dispara? A própria pessoa percebe que esse medo é exagerado? E talvez o mais importante de tudo, esses sintomas estão atrapalhando de verdade a vida dela? O trabalho, os estudos, as relações? Ah, e tem um detalhe importante quando se trata de gente mais nova, com menos de 18 anos. Para eles, os sintomas precisam estar presentes por pelo menos 6 meses para fechar um diagnóstico. Isso é para ter certeza de que não é só uma fase de timidez mais forte, algo que pode acontecer na adolescência, né? Mas e depois do diagnóstico? Existe uma luz no fim do túnel? Com certeza. Agora a gente vai falar sobre os caminhos para o bem-estar, sobre como encontrar um terreno mais firme para pisar. Porque é importante saber, para muita gente, a fobia social não some sozinha. Ela precisa de tratamento. E a boa notícia é que existem sim tratamentos que funcionam muito bem. A psicoterapia, por exemplo, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, é uma ferramenta poderosa. Às vezes, o uso de medicamentos prescritos por um médico também ajuda. E até tecnologias mais novas, como a terapia com realidade virtual, estão surgindo como uma ótima opção, permitindo enfrentar os medos num ambiente totalmente seguro. E por dia a dia, existem algumas dicas práticas que podem ajudar. A primeira é tentar entender a própria ansiedade, talvez com um diário. A segunda, praticar relaxamento, como respirar fundo, com calma. Terceiro, quebrar os grandes desafios em pedacinhos menores. E a quarta, que é fundamental, tentar tirar o foco de si e colocar o foco no outro, na conversa, em vez de ficar se autoavaliando o tempo todo. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma conclusão bem importante. O conhecimento, ele é o primeiro passo de todos. O primeiro passo para o cuidado.
Entender o que se passa é o que abre a porta para buscar ajuda e, claro, para começar o caminho da recuperação. Muito obrigada pela companhia aqui no Med Talks. Lembre-se que todos os dias às 5 da manhã tem conteúdo novo por aqui, sempre pensando em trazer algo relevante para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Afinal de contas, a gente aqui acredita muito nisso, que o acesso à informação de qualidade é uma das melhores ferramentas que existem tanto para a prevenção quanto para o cuidado. E se você quiser encontrar este conteúdo e muitos outros, ou mesmo procurar ajuda profissional, lá no portal da Med tem tudo isso. É possível encontrar os melhores psicólogos e médicos de todas as especialidades aí na sua cidade. É só acessar med.com.br, med com Y. A gente se encontra na próxima.